Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um ATPC de Ciência da Natureza, Matemática e Educação Especial Inclusiva. Trazemos como tema Temas Contemporâneos, Impacto Ambiental. Contamos com as professoras coordenadoras do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Centro-Sul, professora Alzira, PCNP de Educação Especial, professora Andréia, PCNP de Matemática, professora Cláudia, PCNP de Ciências, a professora Penha, PCNP de Biologia, e a professora Vera, PCNP de Tecnologias. Para podermos acompanhar melhor nosso ATPC, vou fazer a leitura da pauta. O objetivo hoje desse ATPC é realizar ATPC com um trabalho interdisciplinar, considerando as habilidades essenciais do segundo bimestre. Oportunizar um trabalho reflexivo sobre o impacto ambiental nesse período, dentro da perspectiva das habilidades socioemocionais e cognitivas, visando tomadas de decisões com sentimentos e demonstrações, empatias e atitudes éticas. Refletir sobre o uso das metodologias ativas, multiletramento, mão na massa. Refletir sobre a adaptação curricular para alunos público-alvo de educação especial e refletir sobre o uso dos números do nosso dia a dia. E divulgar a 7ª FEESP e estimular a participação das unidades escolares. O nosso conteúdo: adaptação curricular, os 4 pilares da educação, habilidades socioemocionais e cognitivas, BNCC, currículo paulista e metodologias ativas. Para o desenvolvimento, boas-vindas, leitura da pauta, adaptação curricular, reflexão sobre os 4 pilares em nossa prática, multiletramento e mídias digitais e avaliação. Para refletirmos nossas práticas nas atividades de hoje, vamos pontuar alguns aspectos da inclusão escolar na educação especial inclusiva. Educação especial inclusiva é híbrido de diferentes métodos de ensino, e seu principal objetivo é integrar alunos com necessidades especiais, seja de aprendizagem, seja física. É uma modalidade de ensino que tem a função de promover o desenvolvimento das habilidades das pessoas com deficiências, que permeia todos os níveis do sistema de ensino. Aqui, quero ilustrar alguns aspectos, em especial, do aluno TEA, transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista TEA engloba diferentes condições marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, com 3 características fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto ou isoladamente. E são elas: dificuldades de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos e dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O nome de espectro é porque envolve situações e apresentações muito diferentes uma das outras, numa graduação que vai da mais leve à mais grave. Mas todas, porém, em menor ou maior grau, estão relacionadas com as habilidades e dificuldades de comunicação, relacionamento social. Nessa classificação, temos o síndrome de Asperger. Tem algumas características bem marcantes, como excepcionais habilidades verbais, problema com simbologias e com interações sociais, e também comportamento obsessivo e interesses especiais, tão inteligentes que chegam a ser confundidos com gênios, porque são imbatíveis nas áreas do conhecimento e que se especializam. Quanto menor a dificuldade de interação social, mais eles conseguem levar vida próxima normal. Nenhuma novidade até aqui, né? Não é mesmo? Vocês já devem ter lido ou ouvido em algum lugar a respeito do transtorno do espectro autista, mas é um segmento de ensino que não se esgota. Mas o que eu gostaria de passar para vocês é que não importa a deficiência. Cada aluno tem suas especialidades e características diferentes. E para ensinar, o professor não precisa ser especialista no transtorno. O recomendado é que se procure conhecer
todos os alunos de forma individual para que possam perceber como cada um aprende. Mais do que um conhecimento específico, a inclusão educacional de pessoas com deficiência requer uma mudança no modo como a escola pensa e faz educação. Pode mudar. Temos aqui, nessa ilustração, as habilidades essenciais, com a intenção de provocá-los. É um conjunto de conhecimentos e habilidades que os alunos e estudantes devem adquirir, aprender e desenvolver ao longo dos anos. E é este o caminho que as escolas procuram seguir para garantir os direitos e objetivos para a aprendizagem, buscando alternativas para ensinar a todos. E esse slide a gente vai ver no decorrer de toda a nossa apresentação. E para instrumentar todas essas ações pertinentes à prática docente, no processo da inclusão educacional, vamos elencar de como podemos construir momentos de aprendizagem. Pode mudar. E de que forma fazemos isso? Problematizando. E isso ocorre quando atribuímos significados, como olhar para o objeto de estudo e colocar em dúvida os saberes, fazendo indagações, perguntando para o aluno sobre o conteúdo que está sendo abordado, instigando e problematizando saberes. Dessa forma, desenvolvemos em nossos alunos a capacidade de detectar problemas reais, para que possam atuarem como agentes transformadores, que buscam soluções criativas para o problema. E quando sistematizamos, estamos pondo em prova os saberes dos nossos alunos, estamos confirmando o processo de aprendizagem através de seus conhecimentos prévios, para que possamos assim construir em nossas práticas pedagógicas a mediação dos saberes, pelas quais os conteúdos serão organizados e distribuídos dentro do tempo necessário para a sua assimilação. E quando contextualizamos, estamos articulando o ensino e a aprendizagem dentro da temática desenvolvida. Estamos edificando, consolidando os saberes dentro de nossas práticas pedagógicas, onde se dá a construção de uma aprendizagem significativa. E como podemos garantir momentos de aprendizagem? Através de projetos pedagógicos, onde o professor é o mediador, tirando dúvida, respeitando o ritmo de cada aluno. Dessa forma é possível lidar com as diferenças. Quando se trabalha projetos, atende todos os alunos, independente da capacidade que eles venham apresentar. Mas devemos ter em mente a sequência didática, que são um conjunto de atividades necessárias para que os alunos se envolvam e para que isso o planejamento dos conteúdos das etapas devem estar ligados entre si, organizadas de acordo com os objetivos que você, professor, queira alcançar. Observar o tema que serão abordados é importante também, assim como o tempo de duração das sequências e a forma de organização das turmas. Com isso, estarão propiciando e mobilizando saberes e práticas. Já para a resolução de problemas, permitimos que os alunos desenvolvam seus raciocínios de maneira ativa, com provocações, gerando no aluno hipóteses e soluções. E isso nada mais é que uma aprendizagem baseada em problemas, metodologias ativas. E como desenvolver momentos de aprendizagem? Quando oferecemos informações sensoriais, estamos envolvendo as 5 modalidades que se encontram na cabeça: a visão, a audição e equilíbrio, a gustação, o olfato e as percepções sensoriais, que é uma função cerebral, que envolve os sentidos da coordenação motora, a relação do espaço e a percepção das situações ao seu redor. É onde interpretamos o mundo, função esta onde são desenvolvidas o conhecimento. Através da observação, expandimos nossa cognição e inteligência. E quando usamos linguagem, expressões e símbolos, contribuímos para a formação ativa dos nossos alunos, levando em consideração os interesses e objetivos. É o direito de todos os alunos no ato educativo. É importante também esclarecer terminologias e símbolos que impactam o aprendizado
E para isso é necessário promover a compreensão em diversas línguas e ilustrar assim com diferentes mídias. É tudo o que conversamos até agora está alinhado à BNCC e aos 4 pilares sobre os quais a educação deve firmar: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Firmar a inclusão educacional em todos esses pilares é garantir que a aprendizagem de crianças e jovens com deficiência aconteça no desenvolvimento escolar, onde deverão ser fornecidos aos alunos recursos diferenciados quando necessários. Dando continuidade a trabalhos científicos, a PCNP Vera irá conversar um pouco com vocês sobre as habilidades sociais e os 4 pilares. Eu sou a PCNP Vera e, diante dos atuais desafios da sociedade, devemos dotar e capacitar com habilidades socioemocionais os jovens para que tenham uma vida mais equilibrada. Essas socioemocionais e os 4 pilares. Pode seguir, Andréia. Habilidades cognitivas e socioemocionais interagem entre si, melhorando a capacidade dos jovens de obter sucesso dentro e fora das escolas. Seguindo, essa nuvem ela está aí toda misturada entre as socioemocionais, as cognitivas e os 4 pilares. São habilidades essenciais para que o jovem se desenvolva. Seguindo, os 4 pilares da educação também são competências. Conforme Delors, ser uma competência pessoal, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total do jovem em questão de espírito e corpo, sensibilidade, sentido estético e responsabilidade pessoal. Dentro do conviver é uma competência social, desenvolver a compreensão do outro, fazer projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos. Conhecer, uma competência cognitiva. Fundamental é o prazer de compreender, de conhecer e descobrir. Fazer, uma competência produtiva. Como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos. Seguindo, aqui nós vemos que eu tenho os 4 pilares, eu tenho as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais. Quando eu tenho ser, que eu tenho autonomia, dentro do conviver, eu tenho a capacidade de estabelecer vínculos e mantê-los. No conhecer, a ampliação do repertório intelectual. E com fazer, busca de soluções para os problemas reais. Então, elas estão sempre alinhadas, juntas e misturadas. Seguindo, aqui eu tenho 17 competências socioemocionais que estão priorizadas por ano e série e que são trabalhadas nas aulas de projeto de vida, fortalecendo e dando suporte para as outras disciplinas. Então, eu tenho trabalhado aí com engajamento, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, amabilidade, que está no verde, empatia, respeito, confiança. Quando eu tenho a parte azul, eu tenho a resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Já na autogestão, eu tenho ela trabalhada em todas as séries e anos. É organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade e é trabalhada em todos os anos e séries. Então, elas estão distribuídas dentro do caderno do projeto de vida para fortalecer o aluno e também fortalecer as outras disciplinas. Abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Seguindo, dentro das 10 competências da BNCC, eu tenho 4 que se destacam trabalhando as socioemocionais, as habilidades socioemocionais. O 6, que trabalha com o projeto de vida. O 8, o autoconhecimento e o autocuidado. A 9, empatia e cooperação. Na 10, responsabilidade e cidadania. Seguindo,
As habilidades envolvidas na educação emocional, elas são cognitivas. Então, resolver problemas, planejar, tomar decisões. Quando eu tenho as sociais, cooperar, lidar com regras, comunicar-se. Nas emocionais, lidar com as emoções, aprender com o erro, desenvolver a autoconfiança. Nas éticas, eu tenho respeitar, o agir positivamente, a tolerar e viver a diferença dos outros. Seguindo, um professor, o educador, ele pode, para desenvolver as socioemocionais, auxiliar os jovens a enxergarem suas vidas como podem ser vistas oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Fazer com que os seus jovens reconheçam suas emoções, tanto no sentido negativo e positivo, e as transformem. Respeitar suas histórias de vida, sua individualidade, sua identidade, sua personalidade e seus valores. O educador deverá conduzir o jovem pela vida escolar de maneira madura, assegurando uma atmosfera de confiança para que ocorra a evolução emocionalmente desse jovem. Seguindo, o educador deverá oferecer a escuta, apoiar, direcionar perguntas reflexivas para os jovens e expressar seus sentimentos. Levar o jovem a se autoconhecer, a ter controle de suas emoções. O jovem utiliza esse controle de seu amadurecimento emocional a seu favor. O jovem é capaz de criar um ambiente positivo onde quer que ele esteja, na escola, na família e na comunidade. Seguindo, como fazer isso na prática? O professor tem um papel fundamental nesse processo. Ele tem que mudar a sua maneira de atuar, ele transforma a sua sala de aula num grande laboratório, onde simula situações do cotidiano e utiliza isso como ferramenta de aprendizagem. O professor deve provocar a reflexão nos jovens, fazer com que esse jovem pense, se identifique com uma situação, trabalhe em equipe e troque informações. O professor é o mediador do processo, deve planejar as perguntas, fazer intervenções previamente formatadas, facilitar a transformação do conhecimento para esse aluno, para os jovens se torne um protagonista do seu conhecimento. As afirmações que ouvimos e repetimos no dia a dia se tornam crenças que influenciam diretamente no que pensamos sobre nós mesmos, do que somos ou não capazes de realizar. Criamos com isso a nossa realidade, seja ela positiva ou não. Se as crianças aprendem habilidades socioemocionais, elas vão ter consciência de quem são, quais são os seus pontos fortes, como se desenvolver e trabalhar essas áreas. Muito obrigado. Vamos seguir com a PCNP Cláudia. Para iniciar, vamos refletir um pouquinho sobre o currículo paulista, que foi pensado visando o desenvolvimento pleno dos alunos. Para tanto, deve-se levar em conta que na prática educativa e no processo de ensino-aprendizagem, a contextualização do que se pretende desenvolver, assim como a metodologia ativa, deve ser priorizada para o desenvolvimento integral dos alunos. Então, de acordo com o currículo, competência é entendida como a mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ora, pegando novamente o que a Vera acabou de comentar, a Alzíria também, quanto às habilidades socioemocionais, aquela nuvem de palavras onde nós temos ali habilidades cognitivas e socioemocionais sendo o tempo todo articuladas e desenvolvidas no cotidiano escolar.
Próximo. Temos aqui o quadro, né, das habilidades essenciais do segundo bimestre em ciências. E sabemos que as competências são desenvolvidas a partir de inúmeras habilidades e que, de uma forma articulada, possibilita o desenvolvimento, então, cognitivo e socioemocional dos estudantes. Essas habilidades são propostas em diferentes anos, em diferentes séries e pensadas de uma forma a completar, né, no dia a dia o desenvolvimento dos educandos. Sempre vamos oferecer, através das aulas planejadas, uma graduação, um diferente grau de complexidade que é apresentado no decorrer do ano letivo. Então, olhando aqui o 7º ano, nós temos uma das habilidades que nós vamos comentar hoje e que serviu como um ponto de partida para a nossa reflexão conjunta. O próximo. 8º e 9º ano também apresentam aí as suas habilidades essenciais, né, como vocês já estão acompanhando, e cabe ressaltar que esse currículo de ciência propõe, por meio de unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento, a investigação científica, a interação, a intervenção sociocultural e o olhar reflexivo e exercício da cidadania dos nossos alunos. Então, quando a gente fala sobre esses temas propostos aí do lado, o processo reprodutivo, radiações, hereditariedade, ou até mesmo o meio ambiente, como nós vamos comentar no decorrer da nossa reunião hoje, esses objetos de conhecimento, eles são desenvolvidos, eles são trabalhados com esse olhar reflexivo, né? Mudar, no caso, colaborar com a intervenção sociocultural dos nossos alunos, como agente transformador. Vamos seguir? De novo, esse quadro, esse mapa, que para a gente é muito importante, porque as diferentes habilidades, o avaliar, o utilizar, o reconhecer, o prever, o calcular, ele é trabalhado, ele é desenvolvido em todas as áreas, em todas as disciplinas. Nós conseguimos ativar essas habilidades utilizando esses diferentes mecanismos, temas, objetos de conhecimento. Então, os professores, de uma forma articulada, eles elaboram seus planos de aula, eles realizam suas aulas, pensando neste desenvolvimento de habilidades, sejam elas cognitivas ou socioemocionais. Vamos seguir? Vamos utilizar, então, essa habilidade do 7º ano para iniciar a nossa reflexão sobre a nossa prática pedagógica. Veja lá, quando eu tenho a intenção de identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema, e avaliar de que maneira podem afetar as suas populações, quantas possibilidades de extinção de espécie, alteração de hábitos, migração, entre outras, e também fenômenos naturais e impactos ambientais, na verdade, quando eu começo a desenvolver, a identificar, a propor essa minha aula, eu estou também trabalhando conceitos. Conceitos de ecossistema, conceitos de componentes de um ecossistema, de populações, extinção de espécie, alteração desses hábitos e até mesmo as consequências provocadas pelo isolamento social, né? E até que ponto que esse impacto do nosso afastamento na circulação provocou, né, foi um impacto, na verdade, ambiental positivo ou negativo. Positivo para quem, negativo para quem, né? Então, se a nossa intenção é a reflexão, é tornar o jovem consciente do seu papel, um transformador, nós conseguimos, através dessa habilidade proposta, assim como as demais, mas no nosso caso, a habilidade do 7º ano, desenvolver esse protagonismo, essa cidadania tão necessária hoje em dia. Próximo. Bom, vamos pensar agora nesse tema, né?
Na nossa reunião passada, nós comentamos sobre a pandemia e os efeitos dessa pandemia, os efeitos do isolamento social, né? E hoje nós estamos aprofundando um pouquinho mais a nossa reflexão quando nós entramos no aspecto efeitos do isolamento social e o meio ambiente. Então, olhando nessa tela, o que nós temos? Vamos fazer uma leitura de imagem, né? Nós temos um mapa mundi, nós temos um mapa do Brasil, e nós vamos começar a falar sobre esse efeito da pandemia, do isolamento social e do meio ambiente, né? O que isso acarretou, quais foram os impactos provocados no meio ambiente com a não circulação, vamos dizer, de pessoas, de transportes ou indústrias trabalhando com menor rotatividade. Considerando a pandemia uma doença infecciosa que se espalha entre a população, atingindo grande região geográfica, como, por exemplo, um continente ou mesmo nosso planeta, novamente, retornando esse conceito, utilizando esse conceito para uma retomada do que foi consolidado pelos nossos alunos, nós vamos estar proporcionando o desenvolvimento cognitivo, né? Ele consegue relacionar, contextualizar o que ele está vivendo com uma definição, um conceito, um teórico. Quando falamos sobre isolamento social, que pode ser definido como uma atitude, uma ação, visando reduzir o risco da transmissão de doença, né? Uma ação coletiva, uma ação individual, que trouxe para a gente efeitos positivos. Se de repente nós observamos mudanças na economia, mudanças em nossa vida, grandes mudanças em nossas vidas, nós também sentimos no meio ambiente, nesse meio que nós vivemos, mudanças. Quanto ao meio ambiente, um novo conceito eu gostaria de comentar com vocês, que seria importante o aluno também parar, refletir, para o desenvolvimento de sua atitude socioemocional daqui para frente. Então, refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os, sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permitem abrigar, reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem na Terra. E uma breve definição do que significa esse meio ambiente para a Organização das Nações Unidas. Bom, vamos seguir a nossa reflexão? Então, pensando em como abordar esse assunto, como envolver o aluno, podemos utilizar aqui um vídeo, né? Então, olha lá, a proposta de apresentação do vídeo possibilita a interpretação de informações através da cultura digital, proposta na BNCC, assim como também o desenvolvimento de uma das 8 competências das ciências da natureza, proposta no currículo paulista. Ao trabalhar com o currículo paulista, estamos possibilitando ao aluno o desenvolvimento de habilidades que proporcionam esse desenvolvimento cognitivo, emocional, social e o enfrentamento das diferentes situações presentes no nosso dia a dia, como a construção do conhecimento para o posicionamento do sujeito de modo crítico, consciente e transformador. Ora, usando um vídeo, ou usando imagens, ou usando a busca de conhecimento nas diferentes fontes, nas diferentes mídias, nós vamos estar provocando, incentivando essa busca, esse protagonismo do aluno em formar o seu próprio conhecimento e também na sua tomada de atitude. Próximo. Olha, fica aqui uma sugestão de um filme ele chamado Os Animais Estão Tomando Conta da Cidade durante a Pandemia. É um filme curtinho que circulou em maio, com a intenção, em toda a mídia, né? Com a intenção de evidenciar, sensibilizar pessoas sobre as mudanças observadas nas diferentes regiões do planeta, considerando o momento do isolamento social.
Uma das 8 competências também da nossa área de ciências, que seria utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais na informação e comunicação. Ela está sendo desenvolvida através desta opção aí do vídeo. Ora, se você quiser utilizar em forma de vídeo ou em forma de imagem, a intenção maior seria essa provocação, esse estímulo ao jovem se sensibilizar, desenvolver o seu pertencimento e tomar, então, uma atitude após essa exibição do filme. Vamos seguir? Olha, além do vídeo, nós podemos pensar também em outras sugestões, como eu acabei de dizer. Olha, eu posso fazer prints de imagens e, durante essa apresentação das imagens, provocar o meu aluno, direcionar o olhar do meu aluno de uma maneira intencional, organizada, para que ele preste atenção em alguns fatos. Por exemplo, olhando essa imagem, eu posso observar um réptil andando no meio de uma cidade, no quintal de alguém. Eu posso observar um felino também no quintal, né? Nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo que esse filme, são imagens do filme que eu acabei de comentar. Essas imagens, elas provocam no aluno a vontade de pesquisar, de entender o que estava acontecendo, então, nessa região. Além disso, eu posso aproveitar a imagem para pensar no despertar do aluno quanto a como será que acontece essa intervenção humana e o desequilíbrio no ambiente? O que será que está acontecendo? Ou então, quais as características gerais de reprodução desses animais que estão colocados aí? Ou como que eu poderia classificar aí um mamífero, um réptil? Quais as características deste grupo, né? Que está sendo apresentado nas imagens, como vocês vão ver outras a seguir. E a localização geográfica, pensando no Colorado, por exemplo, né? Onde que fica isso no nosso planeta? Será que aconteceu isso só lá ou também está acontecendo aqui no nosso Brasil? Né? Então, observe que essa diversidade da vida, essas características de cada espécie, animal, vegetal, pode ser levantada, despertada com o uso de imagens. Vamos seguir? Uma outra cena, né? Imagine um elefante circulando num espaço, impedindo a circulação de uma estrada, né? Gera o espanto. É um ambiente dele, mas de repente ele resolveu retomar o lugar dele, o bioma dele. Ou então felinos também que apareceram em parques tomando sol. É diferente para o nosso momento. Se nós não estivéssemos no momento de pandemia, isso causaria maior espanto ainda, né? Mamíferos também se aquecendo em praças da Argentina. Próximo. Olha lá, imagina numa piscina um macaco na Índia nadando, sossegado, né? De uma forma tranquila. Não faz parte da nossa rotina, certo? São imagens que circularam na mídia e que despertam interesse por saber um pouquinho mais, né? Seguindo. Olha lá, novamente, animais que ficam hoje em dia, correm risco de extinção, alguns deles circulando entre os carros nas cidades, sem medo aí dessa nova realidade. Eles estão retomando os espaços deles. Até que ponto que esse impacto foi positivo, negativo, nós vamos depois refletir e comentar sobre. Agora, esta cena, imagine esses animais circulando em Paris, uma cena diferente, né? Onde a gente vê pessoas, carros, lojas, hoje a gente tem animais que fazem parte daquele bioma, a fauna novamente retomando o seu espaço, certo? Eles estão reclamando, eles estão retomando um lugar de origem, né? Esse bioma de origem. Fica uma pergunta aí para os alunos. Vamos pensar numa reflexão sobre tudo isso que foi falado. Diante de tudo das imagens, tudo que foi comentado, a pergunta seria: por que esses animais invadiram as cidades durante o isolamento social?
O que será que aconteceu? Isso é o impacto positivo? É o impacto negativo? Veja, quando a gente fala nessa tela, nessa problematização, nós estamos provocando, nós estamos com a intenção do desenvolvimento integral do nosso aluno, provocando o raciocínio, a prática do raciocínio, a classificação, a comparação, a elaboração de uma justificativa, o posicionamento crítico de maneira fundamentada. Com essa frase, iniciamos a metodologia da problematização, sendo que, a partir dos conhecimentos prévios, os alunos serão capazes de perceberem o ambiente e buscar a resposta para essa pergunta. Então, nós estamos iniciando, provocando, sondando o conhecimento dele, apresentando um problema, e daí nós conseguimos dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem. Vamos seguir? Encontramos essa atividade, uma atividade bem próxima do que nós estamos comentando, no caderno do 7º ano, 2º bimestre. Então, utilizar um vídeo para identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações dos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira pode afetar as populações, essa proposta existe e está disponível para o nosso trabalho em sala de aula. Agora, se nós vamos utilizar este vídeo, um outro vídeo, uma imagem, fica a critério do professor, né? Nós estamos colocando uma sugestão para reflexão, certo? Lembrando que o uso da digital, dessa metodologia ativa, se faz necessário nesse nosso momento, né? Da prática educativa. Isso. Depois que nós já falamos de outros países, nós já demos uma volta aí a ocorrências, impactos no mundo, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Olha, depois dessa contextualização sobre o tema, sobre o que comentamos anteriormente, vamos pensar em buscar esses dados, essas informações complementares para a aprendizagem significativa. A ideia seria agora provocar o aluno para uma busca e um fortalecimento do que ele já conseguiu construir através de pesquisas. Vamos continuar a usar a pesquisa em mídias como um caminho para esse momento que estamos enfrentando. Os alunos serão envolvidos com a intenção de aproveitar conceitos construídos em outras situações anteriores, com a finalidade de contextualizar e formar a sua opinião. No Brasil, assim como em outras regiões do planeta, a pandemia também levou ao isolamento social, provocando esse mesmo impacto no meio ambiente. E essas cenas que vocês estão vendo, olha, de aves, de felinos, de mamíferos, peixes, que foram vistos circulando livremente nos seus espaços. Olha o título desse tema, Bicharada Solta, Céu Limpo, Ar Puro, os retratos da natureza em tempos de coronavírus. Novamente eu pergunto, isso é um impacto positivo ou negativo, né? Faz parte do nosso meio ambiente, né? Nós estamos falando em fauna, flora, em natureza, em meio ambiente, na integração do homem com esse meio ambiente. Pode-se notar mudanças na cor do céu. Ora, circulou na mídia muitas fotos do pôr do sol aqui em São Paulo, coisa que há tempo a gente não via. Causou espanto isso nas pessoas. O nível de poluição, quem acompanhou a mídia, repórteres, né, circulando e mostrando para a gente o quanto o grau de poluição diminuiu nesse período. Então, as diversas reportagens demonstraram para a gente esse impacto positivo causado pelo isolamento social no nosso meio ambiente. Vamos seguir? A proposta de atividade aqui seria investigar, fazer com que o aluno investigue nas diversas fontes, jornais, em revista, na internet, os possíveis impactos provocados por essa ocorrência, né? E ele, investigando, ele pode encontrar cenas como essa, onde... Pode seguir, André.
onde nós temos aqui, olha, a aparição, por exemplo, de um felino retomando o espaço, como diz o título da notícia aí, um vídeo e uma reportagem realizada agora, no mês de maio, onde um animal característico deste bioma, ele retoma seu espaço e é filmado, circulando livremente. Ou então, próximo, nós temos aqui no Rio de Janeiro animais circulando. Quando que, longe desse período de isolamento social, isso seria possível? Os animais se escondem, fogem, eles se afastaram do seu bioma natural em função da atividade humana. Então, uma outra cena também que chama a nossa atenção. Imagina São Paulo, então, com essas araras aí, tranquilamente observando a movimentação. Observe lá a estrada onde foi tirada essa foto, tranquila, né? Então, com o isolamento, eles resolveram, então, voltar e foram vistos, como demonstra essa reportagem. Tamanduá circulando em outra região do nosso Brasil. Goiás, durante o dia, durante a noite, e o tamanduá também retomando seu espaço, foi, então, fotografado e está aí documentado nessa reportagem. Bicho preguiça, tranquilamente visto em Manaus, né? Circulando, então, nas ruas, numa ponte, como diz a reportagem. Ora, um animal que também corre risco de extinção, sofre com esse impacto ambiental, com essa provocação da atividade humana, e com o isolamento ele sentiu essa condição de circular pela cidade. Quando observamos essa mancha, num primeiro momento, olhamos para a água num tom diferente, isso instiga a ler o que será que está acontecendo nessa região, né? E a reportagem, ela diz o seguinte, que esse cardume de sardinha apareceu no Recife e ela só conseguiu ser vista dessa forma, essa mancha de animais que conseguiram, com a condição da água, com a cor da água, conseguiu ser vista. Então, a baixa movimentação de barco, a baixa circulação de pessoas, influenciou nessa imagem, por exemplo, né? Seria um dos eixos que poderiam provocar, instigar o nosso aluno a pesquisar outras cenas, outras imagens iguais a estas. Uma informação super recente, olha, agora no dia 13 de julho, um elefante marinho foi visto entre os banhistas no Rio de Janeiro. Ora, quando que isso aconteceria na nossa rotina, no nosso dia a dia normal? Esse animal, também pertencente ao bioma, ele foi visto e, né, causou esse espanto, mas ele está no bioma dele. Vamos ver se daqui para frente a gente muda o nosso jeito de ser, de agir, vamos falar novamente das competências socioemocionais, se a gente consegue mudar o comportamento da população, dos nossos jovens, para que isso aconteça com maior frequência em nossas vidas. No mesmo slide, nós vemos aqui tartarugas, que também foram vistas nas águas do Rio de Janeiro. Ora, os barcos deixaram de circular, deixaram de derramar óleo, deixaram de movimentar e revolver aquelas substâncias que ficam no fundo do mar, a água ficou mais clara e os animais conseguiram também circular. Ok? Falando um pouquinho sobre o ar, nós já falamos sobre animais do solo, animais que vivem na água, e agora um pouquinho sobre a nossa qualidade do ar. Foi feito um estudo, um comparativo entre a qualidade do ar, a concentração de poluentes na região de Santa Catarina e em outros lugares do nosso planeta também, né? E foi observado que com essa parada, né, com essa redução de circulação na circulação de pessoas, do transporte, de caminhões para lá e para cá, aconteceu essa redução do poluente provocado pelo combustível fóssil, de origem fóssil. Olha lá que nós temos uma melhora no nosso ar em 25%.
Então, algo que a gente também poderia instigar o nosso aluno numa aula de química. Olha, se eu tenho aqui o nitrogênio, o oxigênio, esses dois elementos químicos, eles interagirem e virem, então, um componente tóxico, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa ligação química, né? Sobre esses átomos, sobre o que mais de substâncias químicas prejudiciais à saúde são produzidas a partir da queima dos diferentes combustíveis. Então, isso também pode ser, essa imagem pode ser um disparador para as diversas áreas do conhecimento. Nós estamos falando aqui de química, posso trabalhar isso também em história, se eu considerar a evolução dos meios de transporte, ou então de máquinas simples, que é um dos temas trabalhados em ciências também no segundo bimestre. Então, a qualidade do ar, a redução da poluição pode ser uma continuidade ao eixo de máquinas simples, pensando na evolução, certo? Então, o disparador seria isso, você avaliar os efeitos da pandemia, isolamento social e o impacto positivo no meio ambiente, certo? Seria esse impacto, esse resultado positivo em nossas vidas com esse isolamento social. Bom, só retomando, colocando aqui esses impactos que são provocados pelo homem, faz parte do nosso momento, de eu pensar na parte social, econômica, eu tenho essa ação humana forte acontecendo para o desenvolvimento, mas eu posso usar tudo isso de uma forma consciente, tentando minimizar esse impacto, minimizar os problemas causados por todas essas ações humanas, vamos dizer, na nossa vida, no nosso meio ambiente. Se eu tenho lá, olha, acidificação dos oceanos, se eu tenho caça e pesca, mineração, construção de rodovias, ferrovias, aeroportos, ou construção de usinas hidrelétricas, a poluição atmosférica diante da necessidade desse transporte, dessa circulação para lá e para cá, o aumento desse efeito estufa, o desmatamento, entre outras coisas que a gente poderia citar aqui, se eu tenho essa redução desses problemas todos no nosso planeta, vocês já viram que isso aconteceu em outras partes do mundo também, eu posso pensar aqui no Brasil em mudanças, novamente no aluno como agente transformador. Eu levo essa necessidade da pesca, a necessidade da mineração, a necessidade da construção de usinas, mas a necessidade pensada de uma forma consciente, uma forma adequada para não prejudicar tanto o meio ambiente como a gente tem feito até o momento. Uma outra sugestão de atividade seria aproveitar o nosso Brasil, o nosso mapa aqui do Brasil, essas imagens que foram socializadas agora há pouquinho sobre animais que apareceram nas diversas regiões do Brasil e perguntar para os alunos, dar essa sugestão de pesquisa, considerando esse tema desenvolvido, quais foram os biomas comentados, né? Então, localizar esse animal no mapa e falar sobre como deve ser esse bioma, né? Classificando os biomas e qualificando também esses biomas. Pensando em fauna, flora, características de um bioma, comente sobre o solo, o clima, vegetação, considerando os animais que invadiram diferentes regiões do Brasil, invadiram o seu próprio espaço. Voltamos aqui a retomar esse impacto positivo. Qual a relação entre o distanciamento social das pessoas e a invasão dos animais? Essa questão ela pode ser levada para uma aula de sociologia, de filosofia, de história, de português, matemática. Ficam aqui sugestões desse trabalho entre áreas, né? Já que essa questão de não fragmentar mais os saberes, trabalhar de uma forma articulada, ela fortalece a nossa prática e o nosso processo de ensino e aprendizagem. As duas habilidades que aparecem no finalzinho, essa de letramento digital e geografia,
elas estão como propostas de habilidades essenciais para o segundo bimestre, como vocês podem observar. Então, a utilização dessas imagens, a utilização do vídeo também atende o letramento digital e o que está previsto em geografia. Uma outra sugestão agora para avaliar o que ficou para o aluno, o que ele conseguiu consolidar com tudo isso que foi comentado, seria a elaboração de um texto de opinião, ou então a elaboração de um vídeo, um podcast, um PPT. Cabe ao professor aí decidir, de acordo com as características da sua turma, o que seria mais produtivo, o que refletiria em maior quantidade, qualidade, o que o aluno conseguiu até então consolidar. Um debate, uma reportagem, entre outros temas também estudados. E ele poderia também expor isso na escola, ou então ir além, né? Também publicar isso numa mídia, já que o jovem, então, protagonista, então, desenvolvendo a sua cidadania, ele teria condições de se posicionar diante desse problema apresentado. Falando um pouquinho mais, já concluindo essa nossa reflexão, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no decorrer desse período. Nós observamos a melhora na qualidade do ar. Olha lá o que diz a reportagem: redução de 17% da emissão de carbono em relação à média de 2019 no mundo, e redução no Brasil de 25%, ligado principalmente aos setores de transporte e indústria, segundo estudos também realizados. Animais retomando seu espaço, tanto no Brasil como no mundo. Equilíbrio no meio ambiente, no ar, na água, na fauna, flora, a partir da redução da circulação dos diferentes meios de transporte, na produção das indústrias e também na circulação de pessoas, correto? Mudança de comportamento do ser humano. No decorrer do isolamento, esse isolamento poderá resultar em mudança de hábitos e costumes, visando a preservação e a manutenção da vida em todas as suas dimensões. O ser humano poderá retornar às atividades rotineiras, ou seja, ao novo normal, de forma mais consciente, buscando desenvolver a cidadania, valores, ética, visando minimizar os impactos na vida do meio ambiente e na nossa vida também. O que mais nós comentamos? Nós falamos sobre essas competências socioemocionais, sobre a oportunidade de desenvolver em nossos alunos, colaborar para o desenvolvimento de competências como assertividade, o respeito, abertura ao novo, entre outras, previstas na BNCC, previsto no currículo paulista, e além de tudo isso, também incentivar o desenvolvimento do letramento científico, da investigação científica, que são compromissos da área de ciências da natureza, certo? Para finalizar, estamos socializando com vocês uma feira de ciências que acontece todo ano e tem como ponto forte esse incentivo à pesquisa, à investigação científica, ao letramento. Então, aconteceu uma mudança, né, no cronograma, devido à pandemia, essa necessidade de isolamento, e as escolas que tiverem aí algum trabalho acontecendo nessa área de investigação científica, de pesquisa, tem um tempo aumentado aí, até 25 de agosto, de entregar na diretoria esse projeto. Nós temos um regulamento que está disponível, que circulou entre as escolas, um regulamento onde fica claro ali a faixa etária, quais são as áreas que fazem parte desse grupo, dessa feira, quais são as etapas, o passo a passo, como elaborar esse documento, e com tempo aí das escolas se organizarem até 25 de agosto entregar esse projeto na diretoria para dar sequência e pensando aí numa apresentação numa feira do estado de São Paulo, ok? Vamos seguir?
Penha. Bom, dando continuidade a esta parte de ciências da natureza, aqui a gente vai refletir um pouco sobre o ensino médio, considerando as disciplinas que estão compondo aqui a parte de ciências da natureza. Então, assim, buscando contextualizar o que nós temos de atual na mídia circulando, nós estamos com textos sendo trabalhados de forma científica, porém são textos informativos, jornalísticos e midiáticos, para que assim nós possamos desenvolver vários trabalhos de forma interdisciplinar, né? Então, neste momento, a gente tem aqui um texto grande, ele não é visual mesmo, ele é só para que entendamos aí o que vem sendo trabalhado, porque é uma reportagem, né? E essa reportagem, ela fala sobre o aparecimento de uma nuvem de gafanhoto. E essa nuvem de gafanhoto, ela está próxima à fronteira do Brasil. Então, neste texto, quando colocado aqui, caso depois vocês queiram fazer uso deste mesmo texto, além da bibliografia, vocês podem, né, utilizar o slide nesse sentido. Até atendendo pedidos que muitos falaram na reunião anterior, que foi proposta em ATPC, muitos pediram o texto que foi utilizado. Então, aqui eu mantive na íntegra. Mas nós vamos ressaltar aqui o tema e contextualizar, né? Nessa situação, o assunto aqui que nós estamos trazendo à tona seria a nuvem de gafanhotos, né? Pensando nessa nuvem de gafanhotos, então aparece aqui o primeiro dado da movimentação, depois o reaparecimento dela na Argentina. E como consequência, isso assusta não só a todos, como principalmente os produtores rurais. E também entidades do país. Por quê? Essa proximidade com a fronteira do Brasil, ela poderá trazer alguns transtornos econômicos, principalmente para esse período em que nós estamos de entre-safra, né? Então, considerando isso, o que foi aqui falado e tem aí bem desenvolvido, né? No caso, nós temos o reaparecimento na Argentina e ela está afastada da fronteira do Brasil. Nesta reportagem, eles consideram 100 quilômetros, mas existem outras reportagens, que a gente vai ver mais adiante, que estava já a 180. Bom, por quê? Porque existem fatores. Então, quando eu falo aqui que eles estão numa proximidade e afastada 100 quilômetros, onde? Que região? Então, aqui é Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tá? Para isso, eu já tenho aqui um retorno. Vou fazer muito uso do que foi discutido com a Cláudia anteriormente em relação aos biomas, né? Então, onde está esta localização? Com quem que eu posso aqui contar? Então, eu tenho aqui a parte geográfica, né, sendo utilizada nesse momento. Eu tenho um destaque aqui nessa situação para os tratamentos fitossanitários realizados. O que significa isso? Bom, vamos pensar na redução da população de gafanhoto. Então, quando eu estou falando de uma nuvem, eu estou falando de um número. E este número são proporções, assim, extremas. Pensando nessa situação, como que isso poderia ser solucionado? Ou buscar um conjunto de soluções nessa situação. Isso é comum? Não é comum, é raridade e assim, mas já vem acontecendo. Só o Brasil é que está nessa condição de risco? Não, a Argentina muito pior que nós, mas já passou anteriormente por outros espaços. Então, cabe aqui o histórico de início e de movimentação, principalmente dessa situação. Então, quando eu falo aqui, como que pensa-se nesse fitossanitários? Bom, aplicação com aviões e defensivos agrícolas por parte da Argentina. Por que isso? Bom, eles tentando controlar a perda da lavoura ser muito menor,
eles já conseguiram colocar ali um pesticida na nuvem e eles conseguiram reduzir 15%. Isso não é total, mas conseguiu uma parte, né? O Brasil, ele vem acompanhando através do Ministério da Agricultura. Por quê? Ele decretou estado de emergência para esses dois estados, tá? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido à maior proximidade com a problemática que poderá ocorrer, tá? Eles têm aí um maior risco do surto, e com isso a agricultura dessa região poderia vir a ser afetada. Pensando nessa situação, o que foi feito? Bom, o SINDAG, que é o responsável órgão, como eu disse, quem cuida da Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, eles têm aviões agrícolas, e esses aviões agrícolas ficaram disponíveis. Então, houve-se uma mobilização nesse sentido, para que isso fosse possível resolver. Neste período de entre-safra, esses aviões, essas aeronaves, elas são colocadas em uma vistoria anual, obrigatória, que é uma manutenção, para que, quando necessário, eles tenham as naves ao dispor. Então, para isso, eles separaram, aí no caso, duas aeronaves, que seriam suficientes para que eles conseguissem, deixassem disponíveis para a possível, né, utilização nas lavouras. Tá? Como isso? Bom, isso seria próxima fronteira. Considerando a nuvem, então eles falam aqui da sua formação. É uma nuvem de gafanhoto que ela tem 10 quilômetros de comprimento e 3 de largura, formando um total de 3.000 hectares. Por isso, o uso de 2 aviões, porque para atender até esses 10 hectares, eles fazem com 2 aviões, né? Quando eu falo isso, eu tenho aqui pensado a questão histórica, geográfica, matemática e principalmente a científica. O que eles estão utilizando? Um inseticida? Que tipo de agrotóxico? Que consequências isso traz? É ambiental? É ambiental. Que tipo de destaque eu vou ter nessa situação? Eu vou controlar ou não vou controlar? Quando eles falam de população, eu estou trabalhando um grupo. Que grupo? Com quem eu estou trabalhando? Né? Então, eu levo aqui em consideração quem? Os gafanhotos. Então, este grupo, ele traz aqui, nesse momento, todas essas informações que o professor pode e deve trabalhar da forma que ele achar melhor. Onde fica a Uruguaiana, né? Que bioma eu tenho ali presente? Que parte, né, do Brasil eu tenho localizado essa situação? Ele fala da Argentina, ele fala da fronteira. Então, o que é uma região fronteiriça? Né? Tudo isso pode vir aqui a ser desenvolvido. O próximo, eu tenho uma sequência, um outro tipo de texto. Esse é um texto informativo científico, com uma abordagem mais descontraída, mais atrativa, ilustrativa, que pode ser trabalhado com todos os anos e séries, né? Mas ele não deixa de trazer dados científicos e, principalmente, ele traz aqui a situação de como e quando isso acontece para a formação dessa nuvem, né? E quanto tempo eles conseguem e que distância eles conseguem percorrer em relação a esta movimentação. Então, com este texto, eu posso trabalhar desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, dependendo da conotação que eu possa e queira dar. Aqui eu vou fazer um adendo até a TPC anterior, que foi de linguagens, quando eles falaram dos memes. Por quê? Porque o gafanhoto, nesse sentido, ele poderia vir a ser um bom, né, uma utilização muito boa aí na formação de memes, né? Imagina quantos memes não seriam possíveis criar com esses gafanhotos, tá? Ou com a situação que envolvem aí essa questão da nuvem de gafanhotos, né? Aqui a gente tem também
os fatores que interferem e que propiciam a que a gente chama de aglomerarem, né? Que é a agregação. E possuírem um comportamento de coletividade, porque isso não se dá em todas as fases da vida. É um determinado momento em que ele precisa disso, então ele vai ter um comportamento de coletividade, ele vai agrupar, e aí eu vou ter a população, eu vou ter a questão hormonal, eu vou ter a questão climática, eu vou ter a questão de alimentação, reprodução. Então, eu tenho aqui vários dados, várias curiosidades que podem ser desenvolvidas de acordo com a necessidade ou o que o professor vir a julgar ser melhor para os seus alunos, né? E que seja o maior interesse, além de pesquisa, além de incentivo à iniciação científica. Bom, a partir daqui, eu tenho no próximo slide, nos próximos, né, a conceituação científica. Então, essa conceituação científica, eu já vou especificamente trabalhar com o texto científico, onde eu tenho aqui, quem é o gafanhoto? Ele é um inseto? Que classificação eu estou trabalhando, né? Onde ele encontra-se? Qual é o nome científico dele? A que classe ele pertence? Eu estou aqui fazendo um reino, estudo de um filo, né? Então, nessa situação, eu já vou específico para a área científica. Porém, eu tenho no próximo slide também um outro desenho que mostra, e ele identifica de uma forma completamente diferente do outro também um texto científico. Neste caso, eu tenho aqui a espécie. Então, eu vou da classificação até chegar à espécie. Esta é a espécie que está formando esta nuvem de gafanhoto, tá? Bom, em relação a tudo isso, em relação ao fator clima, em relação a todos os demais itens, eu posso aqui trabalhar a questão do controle populacional, eu posso trabalhar a localização, a densidade, né? Então, quando eles falam aqui nos textos de população, ele está falando do quê? Ele está falando de grupos de mesma espécie que estão reunidos. Próximo slide, a gente visualiza muito bem a mudança que a gente pode vir a ter. Então, aqui nós temos um dado sobre o controle que a Argentina está fazendo, e ela diminuiu a nuvem, né, que se aproxima do Brasil e do Uruguai. Então, como que foi feito isso? Bom, esses dados são dados de final de junho, até agora a gente tem pouca, né, porque, como eu disse, é do Ministério da Agricultura, mas a gente ainda tem aqui a questão dos 100 quilômetros do Brasil e do Uruguai, onde eles estão, e a gente consegue visualizar, né, pela foto, que é uma quantidade muito elevada de gafanhotos para formar esta nuvem, né? Então, aí a gente começa a pensar na matemática também. Então, nós temos aqui que foi feito pela Argentina um trabalho de controle, e esse trabalho, eles ficaram tentando se aproximar dessa nuvem, ou de onde eles estavam, por conta da questão fator clima. E aí ele coloca aqui o último boletim, né, que foi colocado por eles, a nuvem estava localizada a 55 quilômetros na cidade de Curuzu, tá, dentro da província de Corrientes, e a pouco mais de 100 quilômetros do território brasileiro e do Uruguai. Então aqui, por que a necessidade? Porque para que ele fizesse esse controle, ele necessitava saber exatamente onde o avião deveria passar, para que ele conseguisse colocar dispersar o agrotóxico. Para isso, também a gente sabe que são 2 dias, ele também não poderia perder. Então, relacionado a isso, a gente tem outro texto. No próximo slide, nós temos aqui a mostra da nuvem, né? Então, a gente percebe, parece uma sujeira, parece um grupo de muito pó. A ideia que a gente tem aqui é pó, mas não são pós. Na verdade, são eles mesmos. Então, segundo dia que a Argentina
tenta, né, fazer isso, mas ela teve o clima, né? O clima ali, por quê? Por conta de uma frente fria. E aí a gente observa esse dado, embora ele seja ainda de junho agora, nós já estamos em julho, mas mesmo assim a gente tem aí a questão da frente fria próxima a essa região. E o que a gente sabe é que se houver frio, temperatura abaixo de 0, eles morrem. Então, de repente, não seria necessário, ou não será necessário, a gente ainda não sabe, precisamos analisar e avaliar, né, a questão climática dos próximos dias para ter uma certeza do que poderia acontecer. Se essa temperatura ficar abaixo de 0, eles poderão morrer, mas até 0 eles se mantêm, a população abaixo, ali escondidinho, como a gente viu, e não vai trazer nenhum dano, né? Só vão ficar parados por um período maior do que foi pensado anteriormente, tá? Então, essa distância, esses fatores, a questão do clima, a temperatura, a localização, o vento, tudo isso impede também que eles tenham uma localização exata de onde está este gafanhoto, né? Mas aqui também eu tenho a questão do estudo dos biomas. Quais são os estudos do bioma? Onde eles estão? O que nós temos aí? O que está envolvido em tudo isso? Os produtos químicos ou os produtos também que a gente pode considerar aqui um controle, não só químico, mas também um controle biológico. E aí eu tenho agrônomos trabalhando, doutores em biologias, todos trabalhando, e a questão da fisiologia. Tudo isso nós temos no próximo slide, onde nós vamos trazer aqui informações de acordo com essas habilidades que estão sendo trabalhadas nesse momento. Bom, quando eu coloco aqui as habilidades, quando eu falo de toda essa questão de bioma, quando eu falo toda essa questão de dados científicos, de texto informativo jornalístico, eu tenho aqui todas as habilidades cognitivas e socioemocionais sendo desenvolvidas, sendo trabalhadas de acordo com a necessidade em si e a formação deste jovem, deste indivíduo, neste momento em que a gente tem a necessidade de trabalhar um pouquinho mais com ele, essa questão do construir, né? Então, o construir, o reconhecer, o identificar, para que ele possa utilizar, prever, calcular, conviver e aí ser, tá? Então, nós estamos a todo momento trabalhando tanto com as cognitivas como as socioemocionais, como já foi dito aqui, tudo junto, tudo misturado, mas realmente elas estão bem propostas nessa situação. Seguindo, nós temos aqui o que foi previsto no próximo slide, as habilidades que são essenciais de física do segundo bimestre, né? Que falam das energias, que falam do trabalho, que falam das máquinas. Então, tudo isso também pode ser pensado, porque eu falei das aeronaves, que são máquinas. Na Essenciais de Química, eu tenho a mesma coisa, os descritores e o objeto de conhecimento. Nos descritores, nós temos as habilidades de reconhecer, de aplicar, explicar, construir, identificar, utilizar, compondo com o objeto do conhecimento, conservação de massa, proporção, massa, reagente. Então, aí a gente sabe quanto que eu vou precisar de reagente para essa nuvem, que tamanho ela é, para essa região, como que colocaria. Então, nós temos aqui as transformações, nós temos as previsões dos tipos, as acidez básica, transformações e o equilíbrio químico, como já foi dito lá na natureza, do gás carbônico e da água na natureza, como a Cláudia já bem explanou lá na parte de biomas, né? Então, nós temos aí o equilíbrio, nós temos aí o impacto que essa pandemia trouxe de uma forma positiva nos poluentes, né? E trazendo aí essa questão de vários outros presentes também.
Na sequência, nós temos as habilidades que também são aqui destacadas, né, que são as essenciais. Lembrando, nós estamos trabalhando com as habilidades cognitivas essenciais das disciplinas para o segundo bimestre, tá? Então, nós também temos o descritor e o objeto do conhecimento. Considerando os descritores, identificar, conceituar, elaborar e interpretar, como a gente já viu na nuvem de palavras, nós temos os objetos do conhecimento. Em biologia, a interdependência da vida, o desequilíbrio ambiental, fatores de problemas ambientais, interdependência. Nós temos, então, aqui, praticamente no primeiro ano, até a parte de poluidores, condição do solo, de água, das regiões do Brasil. Então, nós temos uma grande, uma parte que está conversando muito forte, tanto com os objetos do conhecimento quanto com o descritor, assim como o tema que a gente buscou de contextualizar com o momento atual, tá? Na sequência do segunda série do ensino médio, nós temos aí outra parte, e na terceira série do ensino médio, o objeto do conhecimento aqui é a diversidade da vida, a especificidade dos seres vivos, tanto a biologia das plantas quanto dos animais. E o descritor, comparar, reconhecer e identificar, voltando na nuvem lá. Esses objetos de conhecimento, nós temos aqui, como também já foi dito, a questão dos biomas, e eu posso aqui levantar mais uma hipótese a ser pelos alunos aqui pensada. Com quem que eu estou trabalhando? Quem é o gafanhoto? Em que região ele está localizado? Então, o que eu tenho nessa região? O que esse bioma traz? Qual é a plantação neste exato momento nessas regiões? Então, eu posso pensar e, dentro disso, dar prosseguimento a essa questão dos objetos de conhecimento. Na sequência, nós temos aqui este detalhamento, tá? Então, quando eu penso nisso, eu posso pensar aqui como que isso foi feito. Esta reportagem, ela trouxe o quê? De onde ela veio? Então, não é só o agrônomo em si. A gente sabe que muitos dos agrônomos, eles têm formações, inclusive deles aqui, que são pesquisadores, doutores, né? Então, nós temos aqui tanto doutores em biologia, em fisiologia e em entomologia, né? Por conta das pragas que podem vir a assolar aí determinadas regiões onde eles estão. Eu tenho a questão de com quem eu vou trabalhar, né? Quando eu falo, mais uma vez, eu falo da questão de uso, não só do controle por parte química, mas também o controle por parte biológica. Com quem eu poderia contar, né, para que isso fosse possível? Então, aqui eu tenho 2 desenhos que mostram e ilustram as 2 espécies. Embora façam parte aí, né, a gente chamou o gafanhoto em si, mas na verdade eles são espécies diferentes. Por que isso? Porque eu tenho aqui o dado histórico. Então, quando eu penso um pouco na história, é a primeira vez que isso acontece? Ou por quê? A gente tem poucas informações, porque o Brasil não passou por muitos dados como esse. São poucas as experiências. Isso aconteceu em 40, em 70, no Sul. Mas nós tínhamos também, em 1960, muito pouco a América do Sul teve em relação a isso. Mas em 2015 e 2019, essa espécie que a gente chama aí, classificada como sendo o responsável por essa nuvem, eles trouxeram já aí outros momentos. Porém, não traz nenhum risco de doenças para nós, para o ser humano, mas ele, por não ser um vetor de doença, mas ele causa um grande prejuízo, principalmente na parte da economia, né? Porque essa parte da lavoura é uma questão mais econômica em si. E também, por ser entre safra, a região de plantio,
Então, eles estão em desenvolvimento. Aí a pergunta que fica nessa situação. Quando eu falo, né, que tipo de informações eu trouxe até aqui, né? Eu tenho a questão da tecnologia, da aplicação, eu tenho aqui quem ele é, eu trago em relação a isso a parte científica que fala de quem é o gafanhoto, como ele faz esse estrago todos, se ele possui um aparelho de boca para mastigar e ataca a parte aérea somente silvestre. Então, assim, ele é tão pequeno, né? A impressão que dá é que não vai fazer tudo isso, mas qual é a proporção para uma nuvem? Quantos estão ali para gerar isso? Então, é muito rápido esse processo e eles, por serem muito, consomem muito rapidamente. Então, a gente sabe que o prejuízo, né, assim dizendo, na lavoura, é o mesmo de 2.000 cabeças de gado fazendo essa alimentação, tá? Então, comparando a verdade de fisiologia e estrutura orgânica dos dois, a gente, né, fica meio aqui pensando nessa situação. Então, pensando nisso, até aqui, o que eu tenho de informações? O que essas informações traduzem? Quais as habilidades aqui que eu coloquei? Por que essas habilidades estão todas dentro dessa situação? Tanto as socioemocionais quanto as cognitivas, como elas se interrelacionam nesse momento, tá? Então, quando eu pego aqui a questão do equilíbrio químico e a transformação no ambiente, eu tenho as causas e eu também tenho os efeitos. Eu vou usar esse pesticida e o que isso poderá vir a trazer em consequência para a gente, né? Então, nessa situação toda, a gente tem aqui os dados, a partir dos dados históricos, né, da região. Eu tenho um texto científico com uma riqueza de trabalho histórico, geográfico, científico. E, por último, a gente tem mais um texto aí, que ele traz o destaque, a formação da nuvem. Por que essa formação se faz necessária, né? Então, a gente sabe que são os fatores, e aí a gente fala a questão dos intempéries, né? Porque eles precisam ter uma condição de reprodução, sobrevivência, alimentação, e aí ocorre o fato deles se agregarem, né? E nesse caso, eles vão ter maior chance se estiverem em grupo. Então, eles aproveitam um momento que é favorável e, com isso, eles aumentam a população, tá? Então, é todo um conjunto perfeito para que tudo isso ocorra. A verdade é que a gente considera que esse nível populacional, essa quantidade, né, ela se estabilize por um período, porque o excesso de população vai trazer um próprio desequilíbrio entre eles também, não só na questão ambiental, mas também entre a convivência e sobrevivência de todos eles, porque vai depender muito do que eles encontram pelo caminho. Então, o fator do clima, o fator do que eles têm, qual é a cultura que está sendo ali desenvolvida para esse momento. Então, né, como a gente disse ali, né, anteriormente, esse mecanismo genético de gregarismo deles, que permite a formação do enxame, devido à questão de comportamento deles. E aí a gente pergunta, quais são as plantações, né? Então, quando ele passou pela Argentina, ele pegou a questão do milho, né? Então, eles destruíram várias plantações de milho. E nós, o que nós temos aí? Quais são os agentes naturais que a gente falou, né, dos agentes biológicos? Eu tenho aí sapos, eu tenho pássaros, eu tenho bactérias, eu também tenho fungos. Uma vez que eu coloco, eu posso também criar mais um novo desequilíbrio ou um trabalho em que o impacto ambiental possa vir a ser também por um bom tempo aí sentido, né? Então, esse crescimento excessivo, ele é estimulado principalmente pelo clima quente. Então, espera-se que o Brasil vai viver agora uma região, nessa região principalmente,
vendo a reportagem de ontem, a gente tem clareza que foi muito frio e que eles não conseguem se movimentar. Então, eles ainda não chegaram até o Brasil. Pode ser que isso mude, né, com o processo e esse tempo. Então, tudo isso está associado a um desequilíbrio ambiental provocado, né, por um uso excessivo e incorreto de alguns agrotóxicos na lavoura, né? Então, se eu tiver algum uso, eu vou poder conseguir controlar, só que isso é por 2 dias. Então, por isso que precisa se saber essa localização real, tá? Então, seguindo aí, no nosso próximo, nós temos a questão das metodologias ativas, que serão grandes aliadas nesse processo de aprendizagem com os alunos. Como já foi dito anteriormente, e vocês virão mais ainda, a questão aqui destacada foi o multiletramento, né? O que eu posso considerar? Os sites, as plataformas, como eu disse, este foi uma base bibliográfica voltada à questão da parte de textos jornalísticos, né? Informativos e científicos. Então, eu vou buscar mais informações. Como que meu aluno pode fazer esse tipo de pesquisa? Como ele pode ter pensar um pouco, levantar essas hipóteses, buscar soluções para que tudo isso ocorra, né? Ou complementar as informações. Então, para isso, a gente tem, além do site, várias plataformas que podem auxiliar nesse momento com outros tipos e comparar, né? A verdade é essa. E aí a gente destaca o Mão na Massa. Mão na Massa, porque aqui a gente tem o Padlet, que ele é um mural virtual, onde ele pode ser feito por todos os alunos da mesma sala, por um grupo, e ele é virtual, então todos podem, ao mesmo tempo, construir esse conhecimento conjunto, a partir de uma intervenção que é do professor, e com isso ele vai, junto com seus alunos, criando, pode ser por figura, por textos, por partes que ele achar interessante, que ele queira desenvolver, vale a pena buscar a utilização deste recurso também. Além disso, meu aluno não tem internet, eu não sei como fazer, ele não consegue, ou só de quando em quando, então ele pode vir a ter um trabalho a partir de um álbum. Ele pode construir um álbum, ele pode buscar essa diferenciação de quem são as espécies, de localização, de biomas, de plantações, tudo isso, como também ele pode, se ele tiver habilidade para tal, né, ele pode fazer os desenhos relacionados a este momento. Tudo isso vai depender do caminho e da forma com que pode ser trabalhado. Quem é o meu aluno? Com que eu posso contar? O que eu sei desse aluno? Né? Então, a socioemocional, mais uma vez, ela entra aqui na nossa, no nosso trabalho. Na sequência, nós temos aqui a questão de uma reflexão proposta. Você conseguiu detectar alguma alteração ambiental próxima à sua residência neste período? Ela pode vir a ser como um disparador também. Será que foi possível, já que a gente tem esse novo momento, né, onde a gente consegue ter um pouquinho mais de atenção ao que está à nossa volta, talvez não diria somente a questão do tempo, mas atento a isso, será que houve, mas que tipo? Não importa, mas será que foi possível presenciar? Qual foi, né, esta alteração? Essa alteração pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Então, isso vai depender da região. Eu posso colocar no local próximo à residência, eu posso colocar no condomínio, eu posso colocar no bairro, eu posso colocar até mesmo no próprio município. Vai depender de como isso pode vir a ser desenvolvido com este grupo. Como que você acredita que possa contribuir ou auxiliar na solução do problema inventado, né? Bom, eu não tive problemas, então como é que eu posso opinar? Mas, de repente, eu posso pensar numa situação próxima, ou mediante o que foi apresentado aqui pela Cláudia no quadro anterior, né? Vários estados com presença desses animais
mas eu também tenho no mundo todo. Então, eu posso pensar em relação aos biomas, em relação a essa questão de equilíbrio, com que ênfase eu posso pensar nisso e de que forma eu posso pensar numa solução. Então, eu vou aqui trabalhar essa parte investigativa, eu vou trabalhar com, na verdade, levantamento de hipóteses e soluções, situação, problemas, né? Com quais ajuda você acredita ser possível contar? De repente ele pensa em algo muito grande. Será que ele pode contar com quem? Que órgãos? Será que ele faz parte de um grupo, de uma comunidade que tenha? Será que ele precisa de uma ONG? Então, tudo isso pode vir a ser alvo de debate, de discussão, de conhecimento, e que vá até mesmo parar, refletir, como também reconhecer a existência neste momento, tá? Ou prever como uma possibilidade de continuidade a todo esse desenvolvimento, né? Então, na sequência, nós temos aqui uma coisa que já foi falada anteriormente, quando a gente tocou, a Vera falou, né, a questão da autoavaliação. Quando eu falo da autoavaliação, mas que tipo de autoavaliação? Na verdade, a gente pensa numa situação em que esta proatividade deste aluno, será que ele entende o que é uma proatividade? Será que existe essa possibilidade? Como que eu posso desenvolver isso com ele? De que forma, né? Então, seria passar para ele, pensar um pouquinho em como vem sendo esse processo de aprendizado dele. O que vem acontecendo desde esse momento que o ensino remoto passou a ser utilizado, né? Ele tem sido proativo? Em que sentido, né? E com que grau? Ele realizou as atividades que foram propostas no prazo ou não? Ele se realizou? Será que ele entregou? Ele conseguiu fazer com que essas atividades chegassem até o professor? Chegassem até a escola? Se ele conseguiu ou se ele não conseguiu, quais são as dificuldades que ele vem encontrando para todo esse processo, né? Então, como que isso vem aí atingindo o seu processo de desenvolvimento, de aprendizagem? E se ele tem sugestões, porque de repente ele pode ter se deparado com um problema por um momento, por um mês, por um período curto de semana, né, quinzena, e ele conseguiu solucionar de uma maneira ou de outra. Então, se ele conseguiu solucionar, de que forma ele solucionou? Se ele tem sugestões para dar para os colegas, porque de repente ele tem um colega que está passando pela mesma situação que ele. Pode ser uma coisa temporária, pode ser que não, né? Então, como que ele conseguiu solucionar? Fiquei sem internet por um período. Não conseguia acessar centros de mídias, não conseguia acessar Facebook, ou quando acessava era uma parte pequena, porque também não pode ficar indo para a casa dos outros. Então, de que forma ele conseguiu solucionar isso? Se ele teve um atraso nesse período, né, ele passou do prazo, mas ele realizou? Se ele realizou, então ali, para realizar, será que ele também não teve dificuldades? Onde foram as dificuldades? Quais são as dúvidas que ele não conseguiu sanar naquele exato momento? Então, acho que todo esse processo, ele deve ser pensado em conjunto, até para que o grupo cresça, né? O grupo pense um pouquinho mais e, com isso, a gente consiga ter um desenvolvimento um pouquinho melhor nesse sentido, né? Essa autoavaliação, ela não é única, então, somente para mensurar, né? Mas ela traz principalmente uma forma de tentar entender, compreender, né? E até mesmo essa parte do ser e do conviver. Como que a gente traz tudo isso para o nosso momento atual? E de que forma tudo isso venha a colaborar nesse processo de aprendizagem. E também, não só a aprendizagem, mas o ensino e a aprendizagem como um todo, né? Então, aqui a gente
passo agora para matemática, com a PCNP Andréa, que dará continuidade com vocês. Obrigada, Penha. Bom, pessoal, vamos lá. Matemática agora. Vamos pensar primeiro o que a gente pode trabalhar os impactos ambientais em matemática. A gente pode trabalhar os impactos ambientais em qualquer área do conhecimento, como já foi dito anteriormente pela Cláudia, a Penha também comentou. Lembrando que essa TPC, apesar de ser ciências da natureza e matemática, ela pode ser adaptada para as outras áreas do conhecimento também, tá? Então, vamos fazer um link em tudo que foi já falado em ciências da natureza, né? E vamos tentar aproximar das nossas habilidades, essas habilidades que foram destacadas para o segundo bimestre dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu separei um texto. A gente está falando tanto em gafanhotos, né? E por falar em gafanhotos, eu separei esse texto de um jornal do sul do país, né? E eu vou ler rapidinho, que ele é curto, para a gente entender algumas coisas. Vai e vem de nuvem de gafanhotos deixa o Brasil em alerta. A frota aeroagrícola do Rio Grande do Sul é de 462 aeronaves, espalhadas em todo o estado. Só em Uruguaiana são 10 aviões prontos para operação imediata, o que é considerado mais do que o suficiente para a região. Isso porque a nuvem que em voo abrange uma área de até 10 quilômetros de comprimento por 3 quilômetros de largura, né, equivale a 3.000 hectares. Quando pousa para se alimentar e passar a noite, do final da tarde até o início da manhã seguinte, ela se concentraria em uma área de até 10 hectares. Espaço em que é possível fazer a operação com 1 ou 2 aviões. Ressalta Tiago Magalhães, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Então, pessoal, esse trecho dessa notícia, porque apesar de ser uma notícia, esse trecho é pura matemática, né? Nesse texto aqui, a gente pode calcular área, a gente pode fazer transformação de medidas, a gente pode instigar a curiosidade do aluno. O aluno, será que ele sabe quanto mede 1 hectare? Então, a gente já está instigando isso no aluno. E onde é comum o uso dessa unidade de medida? Tem aluno que nunca ouviu falar no que é 1 hectare, apesar dele já ter até aprendido a fazer essas transformações, enfim. E, dando sequência, eu tenho também um outro recortezinho, que diz assim: as nuvens de gafanhotos ocorrem em todos os continentes há milênios, como no texto bíblico sobre a praga de gafanhotos no Egito. Existem mais de 12.000 espécies de gafanhotos no mundo e menos de 30 delas são capazes de gregarizar e formar nuvens. Outro texto aqui também, que apareceram números, né? E apareceu também uma palavra diferente, que o aluno, quando ele for ler esse texto aqui, gregarizar. O que vem a ser essa palavra gregarizar, né? Vem de gregarismo, que são os animais que se agrupam em populações. E aí tem diversos fatores desse agrupamento, como a Penha já havia comentado. Então, presta atenção nesses 2 recortes, nesses 2 textinhos, que eu vou tentar usar algumas habilidades de matemáticas, aquelas que já foram elencadas para o segundo bimestre, as essenciais. E a gente também vai fazer uma ligação com as competências socioemocionais. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma ligação, tá? Na sequência aqui, novamente, a gente está explorando demais essa chuva de palavras, essa chuva de habilidades, porque aqui eu tenho as habilidades tanto socioemocionais quanto cognitivas, que a gente já foi falado lá em ciências, já foi falado em biologia, nas ciências da natureza, na parte dos anos finais, quanto do ensino médio. Então, novamente, temos as habilidades: calcular, prever, conhecer, reconhecer, ser, utilizar, são as habilidades que nós, tanto as socioemocionais quanto as cognitivas, que vamos trabalhar
daqui para frente. Aqui, pessoal, eu destaquei 2 habilidades do ensino fundamental, dos anos finais. Uma habilidade do 8º ano e uma do 9º. A do 8º ano é resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terrenos. Aí eu posso trabalhar essa habilidade naquele texto onde, nesse primeiro texto aqui, olha, que está falando de vai e vem das nuvens de gafanhotos, onde ele diz que abrange uma área de até 10 quilômetros de comprimento por 3 de largura. Então, aqui eu já estou trabalhando essa minha habilidade do 8º ano. Lembrando, gente, que isso aqui são sugestões, a gente está tentando fazer esse link, tá? Ninguém vai ser obrigado a usar esse texto, mas é uma sugestão de como a gente pode trabalhar tudo isso que a gente está vendo em ciências da natureza em matemática. Depois, no 9º ano, eu tenho a habilidade de reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como as distâncias entre planetas e sistemas solares, tamanhos de vírus, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Aqui eu estou trabalhando com notação científica, é a habilidade específica de notação científica. E quando nós trabalhamos com nuvens de gafanhotos, a gente não está falando de dezenas de gafanhotos, a gente está falando de milhões, de milhares de gafanhotos, então a gente já pode fazer essa transformação. Quando tem aquele textinho dizendo que existem 12 mil espécies de gafanhotos, eu também posso já usar, começar a trabalhar com notação científica em cima de 12 mil, e dizendo que só tem 30 espécies, também o 30 eu posso passar para a notação científica. Então, são habilidades que a gente pode fazer esse link, tá? No ensino médio, eu destaquei essa habilidade da primeira série, saber utilizar em diferentes contextos as funções de primeiro e segundo graus, explorando especialmente problemas de máximos e mínimos. Essa habilidade em específico, ela é interessante para a gente contextualizar as funções de primeiro e segundo graus. Lembrando, lá atrás, quando a Penha destacou que quando a nuvem de gafanhotos ela chega e abrange uma determinada plantação. Então, ali eu posso muito bem trabalhar com a minha função de primeiro grau. Quanto maior o número de gafanhotos, ele ataca mais a minha plantação, quanto menor a plantação, ou maior a plantação, enfim. Existem N maneiras de contextualizar todas essas informações que vieram anteriormente. Lembrando aqui que o ensino fundamental, essas 2 habilidades, elas já têm o código, né? É F08MA19, que é porque eu já tenho o currículo paulista do ensino fundamental pronto, e no ensino médio, o nosso currículo paulista ainda não está pronto, então só tem a habilidade mesmo da primeira série. Não é demais a gente recordar isso, né? Aí, eu falei para vocês que eu queria fazer um link das habilidades de matemática com as competências socioemocionais, tá? Então, aqui, o que eu priorizei? A autogestão e a abertura ao novo. A autogestão. Para o aluno trabalhar essas competências de matemática, ele tem que ter organização, determinação, foco, persistência e responsabilidade. E a abertura ao novo. Isso eu achei muito interessante, porque essas habilidades, quando a gente está trabalhando com esse número muito grande de gafanhotos, o aluno não tem noção da quantidade que é, então ele vai ter essa curiosidade para aprender. E eu aproveito e vou reforçar essa outra imagem aqui. Essa outra imagem, como a Penha já havia dito, você consegue trabalhar ela do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Eu tenho muitas informações. Tem muita coisa que deixa o aluno curioso. Então, o gafanhoto ele tinha uma cor,
quando ele começa quando eles começam a gregarizar, eles começam a mudar o visual, de verde ele passa para um acinzentado. Enfim, eu vou abrir essa curiosidade para o aluno aprender. E a imaginação criativa, obviamente, junto, né? Então, é tentar fazer esses links dessas competências com as habilidades, tá? E para a gente finalizar, a gente vai retomar um pouquinho as metodologias ativas. Para muitos professores, as metodologias ativas não é uma novidade, mas como é uma coisa nova, a gente está falando mais de metodologia ativa, então a gente vai relembrar algumas, apesar que a gente já usa a maioria das metodologias ativas, só que sem saber o que é cada uma, né? Então aqui, nesse momento que nós estamos vivenciando, nesse momento do professor na sua casa, os alunos também, a gente fazendo esse trabalho, a gente trabalhando remotamente com eles. Então eu acho que essas 4, elas casam direitinho com o que está acontecendo nesse momento, né? Então, mas antes de mais nada, o que a gente tem que entender sobre as metodologias ativas, né? Então, elas precisam ser empregadas com intencionalidade, porque a base das metodologias ativas, né, delas, são as sequências de atividades estruturadas, com clareza do propósito e com a duração adequada para gerar aprendizagem. Então, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E são sequenciadas. Eu não posso jogar atividades aleatórias. Então, eu tenho que ter uma intenção nessa sequência. Elas demandam dos estudantes um papel ativo, que nada mais é que o protagonismo, né? Que a gente tanto fala ultimamente. E junto, uma relação de confiança entre os professores e os estudantes. Lembrando sempre que tem que ter acompanhamento e tem que ter avaliação, né? Então, a primeira metodologia ativa que eu destaquei aqui foi a presença pedagógica, que diz que ela é construída cotidianamente nas mais variadas situações escolares, sobretudo durante os momentos de aula. E então, a presença pedagógica, ela é uma relação que favorece a aprendizagem. Principalmente agora, o professor, ele está com apesar de estar distante dos alunos, ele está com uma presença pedagógica muito importante. É ele que está dando todo esse norte para o aluno fazer as atividades dele em casa. A segunda metodologia que eu destaquei foi a problematização, onde diz que o ensino que fomenta o aprender a aprender. Então, o que vem a ser a problematização, né? Coloca o questionamento em papel de destaque na construção do conhecimento, partindo de uma análise da pergunta até a criatividade da resposta do aluno, né? O estudante, ele vai construir o conhecimento através de perguntas, através de questionamentos. A Cláudia, lá atrás, ela problematizou. Se vocês forem recordar, tem um slide lá que ela diz assim, mais ou menos, por que os animais estão voltando aos seus... Por que eles estão voltando, como se eles estivessem voltando ao seu habitat, né? Onde nós invadimos. Então, lá atrás, ela já problematizou. O multiletramento, que a Penha também já comentou agora há pouco, são práticas que envolvem diferentes mídias e linguagens das variadas culturas. Nós já estamos trabalhando com diferentes mídias, os alunos já estão utilizando essa metodologia ativa, né? Principalmente agora nesse momento. Por último, a educação por projetos, que é o ensino conectado com a prática. Nesse caso, na educação por projetos, ele abre oportunidades para que os estudantes coloquem seus conhecimentos em ação e sejam provocados por essa mesma ação a pesquisar outros conhecimentos. Lembrando também que na educação por projetos, eu também tenho que ter intencionalidade, não é projeto por projeto. O projeto tem que ter começo, meio e fim em um período curto, né? Outra metodologia ativa que
infelizmente, que é muito usada, né? Mas que nesse momento é difícil da gente usar, que é a aprendizagem colaborativa. Eu digo que não é o momento porque a construção do conhecimento ela é feita coletivamente. Eles trabalham em times agora, então essa colaboração é legal quando tem essa interação, quando eles trabalham juntos mesmo, dentro da sala de aula. Pode ser até que aconteça, mas é meio difícil, porque cada um está na sua casa, essa união mesmo, essa interação dos alunos. Mas era basicamente isso que eu queria comentar um pouquinho sobre metodologias ativas, né? Porque é o que nós estamos já fazendo, os professores já estão trabalhando com, pelo menos com essas 4 que foram apresentadas aqui nesse momento de trabalho à distância, né? Aí, pessoal, para encerrar, aqui nós temos as referências. Lá atrás também, em várias outras imagens, também tem algumas que também tem o site de onde elas foram retiradas. Temos 2 páginas aqui com referências. E esse último slide aqui é a avaliação. A gente gostaria muito que vocês acessassem esse link, respondessem essa avaliação e dessem algumas sugestões também, tá? Então, pessoal, nesse momento, a gente vai encerrar. Eu agradeço, nós todos agradecemos e a gente espera que vocês tenham um bom trabalho. Obrigada e até o próximo. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Bom aproveito e bom trabalho a todos. Um grande abraço, beijo no coração de cada um. Bye, bye. Venha, desliga.